Olá, servidores e seguidores. Estamos aqui começando mais um podcast e dando continuidade à leitura e assinatura das cartas propostas, nós estamos recebendo também o CEP, Sindicato de Servidores da Educação. Estamos recebendo o Sinserve, que pelo Dilei, Oswaldo Dilei, esse nome é muito difícil. Deixa de lei. E a GT com a Crislane. O nosso convidado hoje a assinar essa carta é o doutor Antônio. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite para ler, né, assinar as cartas. Eu poderia começar pela Penha. CEP, Penha, você quer ler a carta para ele? Na verdade, não é ler a carta, mas é apresentar para o doutor Antônio e para todos a nossa proposta. Que a gente até já deu uma conversada há um tempo atrás, e o que eu pedi para ele, que o cidadão que ganhar a eleição e assumir a prefeitura, que cumpra as leis, que abra concurso imediatamente público para todas as categorias, em especial para educação e saúde, que é importantíssimo, e cumpra as leis. Cumpra o plano de carreira, recompõe o piso salarial que ficou congelado e cumpra o plano de carreira da categoria da educação de Itaguaí, que é um dos melhores planos que nós temos. E é isso, para não levar muito tempo. Então, é isso. Então, é o concurso, né? Plano de carreira que está defasado, né? Recompor o piso salarial. Recompor o piso salarial. Ficou congelado cerca de 3 anos, sem nada. E então, o plano que foram alguns direitos que foram retirados. E devolver as cadeiras que a gente tinha nos conselhos. Sim. E a licença sindical também, que derrubamos a lei e eles não puseram. Então, doutor Antônio, eu volto até a dizer, tá, que isso aqui é um momento histórico, porque é quando a gente está na união de todos os servidores, né, que hoje estão aqui sendo representados pelo Sinserve, pelo CEP, AGT. Então, essa união para ter um diálogo, né, com os futuros gestores da cidade de Itaguaí. Né, o que estava faltando era esse diálogo. E hoje nós estamos juntos num único objetivo: diálogo com os gestores. Então, eu gostaria que você recebesse a carta. Tá, pode passar direto. Recebesse a carta do CEP. Lesse. Olha só, eu já li, né, eu conheço o conteúdo. Não tem por que não assinar. Até porque eu acho o seguinte, tudo que vocês estão pedindo é obrigação do prefeito. E até me incomoda muito isso ter que ser feito, porque você vê, eu acho que o desrespeito com o servidor é muito grande. Isso é fato. Então, assim, é muito triste para você ver aqui, o pé que a sociedade está. O prefeito ele vai estar ali 4 anos, os servidores estão sempre. Então, eu acho que a prefeitura ela é movimentada pelo servidor. Então, eu não entendo essa confusão que existe, se é uma coisa dentro da lei, por que não cumprir essa lei? É um desrespeito muito grande que eu acho. Então, eu acho que assinar essa carta, eu vou assinar, mas eu acho assim, uma loucura. Não sei dever de obrigação do prefeito, tudo. Entendeu? Então, é tipo assim, você está entendendo o que eu estou falando? É uma coisa obrigatória, não tem porquê. Eu acho muito triste. Você quer ver uma coisa? O que eu penso? Quando você vê essas passeatas, esse levantamento de bandeira, esses dias que tem... Essas manifestações... É porque, no fundo, existe um preconceito muito grande, um racismo, existe a desigualdade social. Quando você não tem mais isso, é porque a gente conseguiu... É um sonho, uma utopia, né? Então, quando eu vejo os servidores ter que ter uma carta de compromisso, isso me entristece muito. Não sei se você está me entendendo o que eu estou falando. Não, sim, estou entendendo perfeitamente. De saber, assim, que é tão bizarro o negócio, é tão bizarro de você ver que o servidor precisa fazer isso até para poder ele conseguir um respeito. Você vê, o transporte, o valor do transporte é um absurdo, o valor tem que ser equiparado. Alimentação, você vê a parte de alimentação, é um absurdo. Se o aluno estiver no colégio, o professor pode almoçar, se não tiver...
Não existe isso, entendeu? Você vê, uma outra coisa que eu fico... não dá nem para falar. Eu acho tão bizarro as coisas que... Não, você me desculpa o que eu estou falando. Eu acho tão bizarro, tão esdrúxulo, que eu não entendo isso, entendeu? A manifestação, você falou uma coisa muito certa, sabe? Muito importante, que é para todos entenderem o quanto qual é o valor que tem uma manifestação, né? Qual é o valor que tem uma manifestação? E eu digo assim, não é só uma manifestação de você ir às ruas e manifestar só. A gente tem isso em vários lugares. Temos na França, temos no... Mas no Brasil, a gente está precisando agir mais. É isso que eu estou falando. No Brasil, a gente está... Nós estamos parados com relação a isso. E essas manifestações são tão importantes porque jurisprudências acontecem muitas vezes por causa das manifestações das pessoas, né, de acontecimentos que estão ali. Está na lei, mas existe ali alguma coisa que não está batendo com aquela... Que as pessoas estão sendo prejudicadas e aí vem-se a jurisprudência para mudar aquela lei. O STF chega e fala assim, olha só, isso aqui está acontecendo demais, né? As pessoas estão reclamando, estão sendo muito violados seus direitos aqui. Vamos modificar essa lei, vamos criar uma jurisprudência através das manifestações. Então, se você se cala, não vai mudar. O que eu quis dizer... Eu entendi o que você falou perfeitamente. Só que eu acho que essa carta aqui é uma manifestação assim, do desrespeito que existe com o servidor. Então, é muito triste você ver que num país como... né? Isso acontece, porque, por exemplo, o dia que a gente não houver mais essas manifestações, é que a gente conseguiu... É utópico, né? Graças a Deus não precisaremos assim, mais de manifestação. Tá tudo bem, tá tudo ok. Eu acho assim, o meu principal compromisso é criar um canal de transmissão direta com o servidor, com os sindicatos, em que a gente vai ter um representante que vai despachar comigo diretamente com relação aos servidores. E a gente tem um diálogo constante, porque eu acho que uma coisa para dar certo é uma equipe multidisciplinar. Tem que estar todo mundo unido, porque senão a coisa não vai para frente. Eu acho que tem que ser uma política de transparência. Todas as reuniões que tiverem, tem que ter pelo menos o sindicato, mas 2% dos servidores presentes, que valida aquela transparência. Eu acho que tem que ter o sindicato, mas também tem que ter 2% dos servidores ali presentes. Porque é igual o advogado e a pessoa que está sendo condenada, um exemplo. Ele tem o advogado e ele está ali. Eu acho que todo mundo tem que ter um diálogo. Sem diálogo, você não chega a lugar nenhum. Eu acho que tem que ocorrer assim, de uma forma muito transparente. Mas, para mim, é muito bizarro tudo isso, porque é uma coisa obrigatória. Isso aí é dever do prefeito. Eu não entendo isso acontecer. Infelizmente, acontece muito. E eu acho o seguinte, Zé, desculpa, que eu liguei o foguete aqui, né? Ótimo. Que eu acho... Eu acho assim, tudo é conversado. Você sabe que quando você... Eu não gosto de julgar e nem criticar o que está... Tem coisas que é esdrúxulo, a gente vai criticar. Mas, por exemplo, eu acho que tudo é um diálogo. Se você tem um contato direto com esse servidor, quando a gente entra e a gente dialoga, a gente chega num denominador comum. Olha, você espera isso aqui, que a gente vai resolver isso aqui, a gente vai colocar isso, a gente pode fazer isso agora, daqui a um mês a gente faz isso. Tudo é um diálogo. E aí o servidor vai entender o que você está fazendo. Não como é feito, que vocês não são ouvidos, né? Eu acho que você vê, um exemplo, um mediador para 5 alunos. A gente tem que fazer de tudo para poder mudar isso aí. Eu não posso chegar para você e falar que eu vou botar um mediador para cada aluno, mas a gente pode... chegar, peraí, vamos ver como é que está o orçamento e vamos tentar fazer isso aqui para a gente poder botar um para 3, um para... Sei lá, é uma questão de você conversar e ver o que está acontecendo. Desculpa. Nada, que isso, meu. Deixa você falar aí. O problema é que quando não tem diálogo, não tem uma mesa de negociação, de conversa, não existe. Não tem como. Só chega esse copo para lá, que senão você vai dar um tapa nele. Oswaldilei, eu vou passar a palavra agora para o Oswaldilei. Você depois, então, assina todas de uma vez ou você prefere assinar uma por uma? Você que sabe. Não, assina como vocês quiserem. No final vai assinando. Ok. Aí a carta com a vamos cópia passar, você e uma que você vai vamos assinar. passar então para o Oswaldilei do Sinserve, novo Sinserve. Agora é novo Sinserve. Representando todos os servidores. A gente segue aqui copiando o que é bom, a carta compromisso que o CEP colocou no município, para a gente poder ter diálogo, porque falta nos últimos 8 anos, a gente só teve massacre de serviço público, dos servidores com perda de direito, e a gente já
Para ser bem breve, a gente pede ênfase nesse reajuste do auxílio transporte da alimentação, que está precário demais. Não existe isso. E uma criação de uma comissão para poder combater o assédio que está demais e é praticado por servidores que estão em cargos agora, servidores efetivos, por incrível que pareça. É um massacre que a gente está passando. O assédio que você está falando, me explica. São PADs que eles estão recebendo, são processos. Ameaças veladas. Eu, por exemplo... O quê? Eu não podia comparecer nos podcasts para entrevistar, para conversar, para entregar nossa carta, porque eu estava de licença. Eu fui ameaçado até de ser exonerado, porque se eu aparecesse aqui, não. Ele está de licença, ele não pode aparecer no município, não pode participar de campanha eleitoral. Se ele aparecer, vamos exonerar. É o que eu ouvi falar. Chega a ser absurdo. E a colega está me vigiando para me ameaçar. Então, essa carta compromisso aqui é para manter o diálogo, que, por sinal, a gente agradece muito, muito mesmo a sua presença, de todos os candidatos, nesse momento histórico de se juntar, todos os servidores, para conversar, para que se mantenha esse diálogo. Então, é com enorme prazer que a gente entrega a nossa carta de compromisso, tá? Eu percebi, doutor Antônio, antes de dar a palavra para você, que eles estão enfatizando aí muito a questão da comissão, né? Embora, ou seja, já vi as cartas, todos fazem os mesmos pedidos praticamente, mas a comissão é algo que eles estão querendo por conta dos processos administrativos que os servidores vêm recebendo nos últimos meses. Esse ano, então, foram muitos, diversos. E esses processos administrativos, que são PADs, a sigla é PAD, para quem não sabe, são processos que levou até a demissão por justa causa, muitas demissões que foram pessoas que foram prejudicadas, que estudaram para um concurso, passaram no concurso, e essas pessoas, sem a chance de defesa, elas foram demitidas e ficaram sem salários. Isso é muito prejudicial para um ser humano que está ali, que tem uma família e que está ali buscando melhorias, né? E a gente também percebe que existe perseguições, quando não se tem PADs, tem perseguições, como você sai de um setor, vai para outro, como é o caso dos administrativos, que estão sofrendo muita perseguição. A gente vê pessoas que tiram de uma escola, bota de uma escola longe, que vai dificultar a vida dela. Essas são as perseguições que existem. Então, assim, dentre outras, tá? O que vocês estão falando, eu vivo isso. O assédio não vem para mim, vem para as minhas pacientes, entendeu? Para você ter uma ideia, eu estou fazendo vídeos nas ruas, que eu vou vendo assim, o defeito de cada bairro e coloco o defeito, né? Mas sem atacar ninguém. Então, as pessoas param e falam, doutor, eu estou com o senhor, mas não posso postar, porque eu sou comerciante e vão fechar minha loja. Então, isso é muito triste. Hoje mesmo aconteceu uma coisa, assim, que eu fiquei horrorizado. Uma paciente minha, porque o paciente particular, muitas das vezes, ele não tem o dinheiro para fazer os exames, ele até se consulta. E eu tento ver lugares mais baratos para eles fazer, até na rede particular. Mas essa paciente, ela se consultou comigo, eu pedi alguns exames e, por algum motivo, ela conseguiu o exame na rede pública. Não foi atendida, porque ela falou no meu nome. Então, assim, o que é mais triste é que não é só que vem de lá, são as pessoas que atendem, são as recepcionistas que atendem, que poderia até fazer uma vista grossa, porque é um ser humano que está ali. Então, assim, para mim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu tive um outro podcast com vocês, eu adorei, e eu acho que a prefeitura não funciona sem o servidor. Eu acho que prefeitura, você falou em prefeitura, você está falando em servidor efetivo, que é como eu falei no início. Então, é muito triste você ver, esse podcast é muito pesado. Porque a gente não está falando de coisas boas, a gente está falando de coisas bizarras, entendeu? Então, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui, da gente poder escutar e fazer mudar. Agora, é muito pesado, porque você vê que coisas que eu aprendi em história, que eu achava que não acontecia mais. E você vê que não mudou nada, está pior. É uma ditadura, eu diria. Exatamente. Que é uma ditadura. O que me interessa em quem você vai votar?
Cara, se eu for um dia prefeito, eu vou ter que governar para quem votou em mim e para quem não votou. Sim. Quem não votou, paciência. É um direito dele. Eu não vou perseguir. Eu não vou deixar de ter um assessor que eu confie porque ele votou em outro. Isso não existe, entendeu? Cada um vota em quem quiser. Eu não posso ter um assessor que seja mal educado, arrogante, ou que de repente vá inventar coisas de mim. Agora, o que me interessa em quem você votou? Não me interessa. Às vezes a paciente fala para... Paciente, coitada, eu falo, votem em quem vocês quiserem. O problema eu tenho o problema que eu tenho que resolver, entendeu? Não interessa quem você votou. Isso eu não estou falando de garganta, não. Quem me conhece sabe que eu sou assim. É só você entrar no meu Instagram que você vai ver os depoimentos. Eu nunca levei em conta isso, se vai votar em quem. Mas é muito triste. Eu estou falando muito, eu acho. Não, ele está certo. Eu acho que... Edilei, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que você está... eu acho que a questão da comissão é importante por isso, porque vai coibir mais... Agora, tem que ser uma comissão séria. Uma comissão, não uma comissão que seja só com pessoas do governo, porque isso não é uma comissão... É um diálogo. Isso não é uma comissão que vai... Comissões como a gente está vendo hoje, que tem AMs, né? Altíssimos, como a gente viu, né? E a gente sabe de casos que pessoas que estão recebendo para votar, para fazer o jogo do governo... A comissão que você quer dizer é a comissão criada para poder negociar. Discutir então, as questões. Aí é o meu principal... A Penha pode até explicar um pouco mais sobre essas comissões. O meu principal compromisso é de eu ter um representante direto, um canal direto com o servidor. Eu acho que a comissão é feita o quê? Vai ter esse representante direto. Vocês vão criar. Eu acho que são pessoas sérias. Sim, tem que ter uma... Como a Penha falou no último podcast, uma comissão formada por pessoas de vários segmentos, né? Na verdade, a ideia veio do pessoal do trânsito, né, e do Sinserv, dessa comissão. Porque, na verdade, a gente deveria ter, só que não é... não é, como é que fala? São cadeiras que retiraram. Não, tem que ter professor, tem que ter funcionário, tem que ter representante do governo, mas não é eu que vou indicar, nem você. Não. Vocês lá, os pares, reúnem e indicam o melhor representante seu. O melhor representante do trânsito. Servidor efetivo. Né? Mas tem que ser eleito entre vocês. Nós vamos escolher um representante no trânsito, direto. A gente fez assim, tentou fazer, né? Cada turma votou em 2 pessoas para ser o representante, porque elas são 4 turmas. Isso é sério. Então, todos seriam representados. Porém, no dia da reunião, quando eu cheguei, eu fui informada de que nós não seríamos atendidos se fosse eu a representante. Eu pensei que vivíamos numa democracia. Não. Pois é, mas aí quando faz a comissão... Aí não teve a reunião e ficou uma situação muito desagradável. Claro. Conclua. Só para concluir assim, olha só. Por exemplo, quando a gente elege um prefeito, o prefeito está eleito, toma posse e vai lá. O vereador está eleito, toma posse, vai lá e cada um escolhe os seus assessores. Aí é individual de cada um. No caso do servidor público, você passou num concurso, tomou posse, tá lá, começa a trabalhar, você tem que ter alguém que represente você. No nosso caso, da educação, nós temos o sindicato que tem uma eleição aberta, isso dura 3 dias, e que está previsto... Todo mundo é representado ali. A gente monta uma chapa, que é discutida também, que as escolas indicam e tal, e a gente tem uma chapa e elege. Então, nós somos representantes da educação, por exemplo. Mas o que eles estão falando dessa comissão, nós temos os conselhos aqui na cidade. Tem o Conselho de Educação, tem o Conselho da Saúde, tem o Conselho do Fundeb, tem o Conselho da Assistência Social, tem o Conselho... Tem um monte de conselho. O Conselho do Trânsito tinha também, tinha da Sociedade. Quando a gente organizou tudo isso daqui, eu estou dizendo a gente porque eu participei de todos eles, a gente organizou todos os conselhos. A gente tinha representante do sindicato, por exemplo, e tinha representante também do Sinserv, que eram os 2 sindicatos aqui da cidade, em todos esses conselhos. Então, essa comissão não fazia muito sentido.
Hoje ela tem, porque nós não temos mais os conselhos, por exemplo. Nós perdemos todas as cadeiras que a gente tinha no Conselho da Educação, da Saúde, do Fundeb, né? Nós da educação, você imagina isso. Tiraram. A gente entrou na Justiça, derrubou essa lei, foi quando congelaram o nosso plano de carreira também. E aí derrubamos essa lei. Aí tiraram da gente a cadeira da educação, a cadeira do Fundeb, a cadeira do assistente social, que nós tínhamos cativa. Quando ela diz nós, e também, do CEP. Nós do CEP. Entendi. E cativa também tinha representação. É a gente que faz a eleição, inclusive, do professor, do funcionário, da direção da escola, tudo a gente fazia. Nós, que eu estou falando do CEP. Tiraram tudo isso. A gente só recebe agora quando sai alguém de lá para fazer a eleição do fulano. Só que o fulano já vem de cartas marcadas. É isso que não pode acontecer mais. Então, essa comissão que eles estão sugerindo é uma comissão para que cada funcionário, cada setor da prefeitura, né, dos servidores, indique uma pessoa, eleja para estar lá nessa comissão para falar em nome de todos os servidores, que reúna com você, com o prefeito que foi eleito, você ou outro qualquer que foi eleito, para levar os problemas das coisas. E também a prefeitura, aí, tomando posse, vai indicar tem que ser paridade. É a palavra que eu queria. Os conselhos têm que ser paritário. Hoje não tem mais a paridade. Quebrou a paridade quando tirou todo mundo. Entendeu? Inclusive, Penha, só para poder eu fechar com a questão da sua carta, na carta deles, na nossa carta, da sua carta vem comissão. Na carta do CEP vem conselho. Vem os nossos conselhos. Por quê? Porque o conselho foi retirado, a cadeira do conselho foi retirada de tudo. Do CEP. O CEP não faz mais parte, nenhum diretor do CEP pode fazer parte mais do conselho, porque eles tiraram. Então, ou seja, isso facilita para o governo, porque o governo enche o conselho de pessoas com AM altos, que vão votar ali tudo que ele quer, e está tudo bem. E cadê o CEP para poder fiscalizar isso, para poder dizer, não, olha só, não é bem assim. Eles proibiram. Eu não sei se você chegou... por exemplo, a gente tinha a presidência, inclusive, na gestão passada, que quando foi verificar as contas passadas, não tinha aplicado 9 milhões de reais. E a gente sem reajuste, a gente sem nada. 9 milhões de reais. Quem descobriu isso daí foi o nosso representante lá. Sim. Só que daí para cá nós não temos mais. Não temos mais. Ô, Penha, eu não sei se você se recorda que agora recentemente... Delei. Nós tivemos um conselho ou foi do Itaprev? Foi conselho ou foi comissão? Também não foi, a gente não tem mais representante. O que aconteceu? Eles já colocaram lá uma cláusula. Diretor do sindicato não pode se candidatar. Ou seja, é para coibir, exatamente para proibir que a gente não nenhuma. Não pode. Houve uma eleição que para mim é uma eleição que não existe. Como é que eu vou? Como que eu estou ali? Eu quero me candidatar, mas não posso. Por quê? Porque tem lá uma cláusula dizendo. Isso foi agora recentemente, semana passada. Principalmente do Itaprev. Itaprev, que é importantíssimo. Esse também a gente ajudou a criar isso. Inclusive, esses conselhos também seriam interessantes também para poder verificar esses AMs absurdos que estão aí sendo distribuídos sem critério nenhum. Sem critério. Tem colegas nossos aí que estão ganhando 3 a 5 vezes o salário para poder puxar saco do governo. Tem colegas que estão participando da campanha e continuam ganhando esses gordos aí. Exatamente. Sim. Por causa de quê? A folha, o limite prudencial seria de 52%. Que critério a folha tem 65%, né? Para se pagar a M. Entendeu? Prejudica, tem nossos reajustes, prejudica a prefeitura a poder pagar um bom auxílio, transporte e alimentação, que não vai na folha. É verba indenizatória, esses auxílios. Quer dizer, até descontado do imposto de renda, ele não vai. Quer dizer, seria proveitoso para o gestor dar isso daí como um benefício para melhorar nossas condições. Odilei, eu diria que enquanto poucos recebem muito, muitos recebem nada. Nada. Então a gente tem que rever isso aí, né? E para você ver, esse compromisso que eu falei, que eu quero um canal direto, eu quero um representante que vai estar dentro da prefeitura comigo e fazendo esse intercâmbio com vocês, que seja um funcionário efetivo, que seja um servidor efetivo. Eu não quero uma pessoa do governo, eu quero um servidor efetivo que eu vou colocar, que vai ter contato direto o tempo inteiro, para a gente poder estar sempre em diálogo. Porque, por exemplo,
é uma pessoa que vai representar a prefeitura com vocês. E a gente vai... Não que eu não esteja com vocês, não é isso que eu quero dizer. Eu falo assim, para poder as reuniões, as coisas que vão ser faladas, para a gente poder saber o que está acontecendo e marcar. Eu só acho o seguinte, é burrice o prefeito ficar... Eu acho assim, esse cenário político, dessa briga o tempo todo, executivo, legislativo, isso aí não leva a lugar nenhum. Eu acho que tem coisas que nem onera a prefeitura, muito pelo contrário. E aí você vê, você pode ver que Itaguaí, se você me corrige se eu estiver falando besteira, é a IDEB, né? 4,6. É uma vergonha. Seropédica, 5,2. Mangaratiba, 4,9. Mas isso é o quê? É culpa dos professores? Não. É culpa do mau atendimento, é culpa do da sistema. falta de insumo. É isso que é a culpa. Você vê, Itaguaí não pode ter o IDEB de 4,6. Eu estou falando besteira? Não, tá certo. Quer dizer, aí o agora... estado do Rio mesmo. Aí não atingiram a meta. Aí eles culpam os professores? Não. É igual, por exemplo, os médicos. Eu vejo, tem médicos excelentes no São Francisco. Eu não sei como é que eles conseguem. Você vê, tem cirurgias lá fantásticas, mas o que adianta se às vezes você não tem os insumos que você precisa ter dentro de um hospital? Estou falando no geral, não estou nem falando só de Itaguaí, é no geral. Então a culpa não é dos professores. A culpa é tudo do quê? Desse mau atendimento aos professores, ao servidor. Por isso que está esse índice aí absurdo. Nós temos uma meta a cumprir, né? Porque é colocado a meta para cada cidade. Então, assim, a nossa meta, eu lembro que nós tivemos, antes da pandemia, essa meta foi alcançada. Ela foi, aliás, ela veio, era 4, se não me falha a memória, 4,8, nós fizemos 5,2, nós ficamos acima da média. Então, assim, hoje, a gente vê que nós estamos muito abaixo da média e isso, da meta, né? E a gente não pode acontecer isso. Cidades, municípios vizinhos estão com índice maior. Exatamente. E lembrar que a gente já tivemos aqui, gestões passadas, que a gente ganhou prêmio todos os anos na educação. Olha aí. Prêmio de merenda. Prêmio da merenda, prêmio da alimentação escolar, prêmio internacional, o ensino mesmo. E é isso e que hoje nós a gente está desse jeito aí. Quando a gente vê ali Nilópolis, é antigo, tanto quanto coisa, mandando aluno do serviço da escola pública municipal para ganhar medalha lá fora. Isso aí, eu fico arrepiada, porque para a gente é uma honra a gente ter um aluno da escola pública ir para fora do Brasil disputar lá na China, lá no Japão. Olimpíadas da Matemática. Olimpíadas da Biologia, da Ciência. Da ciência. Agora que foi lá... E a gente lembrar que Itaguaí já teve isso e agora está desse jeito. Até o esporte mesmo, a gente está com incentivos do esporte, a gente tem aí muita gente boa que deveria estar sendo incentivado, né? E é lamentável quando a gente vê uma que era secretária de Educação também, que ajudou a fazer o plano de carreira, que ajudou a organizar o município, que recebeu o prêmio nessa época, fazer o que fez nessa gestão também. Eu lamento muito isso, fico muito triste com isso. Bom, nós vamos agora passar a palavra para a AGT com a Crislane. A gente não deixa Ela não conseguiu falar, tadinha, olha só. Não, você pode falar o seu... Eles estão mais entrosados com a questão da educação. Mas trânsito, né? Eu acho muito importante ser falado aqui que o Código de Trânsito, ele prevê que o trânsito, ele tem verba própria. E, no momento, a gente não tem nem uniforme. Quem está usando o uniforme aí na rua, o uniforme que foi estipulado, né, em lei, que as pessoas pensam que a gente está copiando o uniforme da PRF. Mas, na verdade, o prefeito estipulou que fosse aquele uniforme ali. E está sendo pago pelo próprio servidor. Que absurdo. As viaturas deveriam ser compradas com um fundo que vem federal. Quando a gente aplica um auto de infração e ele vira uma multa, o município recebe. O trânsito ele tem verba própria. E o trânsito não tem uma base, o trânsito não tem uniforme, o trânsito não tem cursos da área para poder o funcionário estar aqui prestando um bom serviço. Se a gente quiser fazer um curso, a gente tem que bancar do nosso bolso. Eu tenho 2 portarias. Eu sou portariada em 2014, quando eu entrei aqui, e 2021. Em 2014, eu fiz o curso na PRF.
aqui. Mas 2021 eu paguei para fazer o curso no centro do Rio todos os dias da semana do meu bolso. Alimentação, transporte, eu paguei do meu bolso. Porque se eu quisesse me qualificar, eu tinha que pagar. E não tem investimento. E se eu fosse reclamar, eu recebia PAD. Eu respondi 5 processos administrativos sem fundamento nenhum. Eu respondi um processo administrativo por insubordinação. O diretor não era nomeado no trânsito. Como que eu posso ser insubordinado de uma pessoa que não é da minha secretaria? Como que eu posso ser insubordinado se a pessoa não me fez nenhuma solicitação? Eu não estava nem no local. Meu Deus. E eu respondi, quase perdi meu emprego, porque a intenção deles era me dar um processo de falta de urbanidade. Porque a pessoa reclamou de mim. Ué, eu acho que a gente tem fé pública. Não é simplesmente você chegar ali e falar, o Dilei me xingou. Eu tenho que provar que o Dilei me xingou. Lógico. Não, ninguém tinha que provar nada. Era só pegar e ir lá fazer por escrito. E o secretário ia até na casa da pessoa para pegar o depoimento da pessoa, a assinatura, no papel que ele digitou. Eu tenho na minha casa. Porque o diretor foi lá, o chefe de gabinete foi na casa da pessoa, que a pessoa teve um AVC porque discutiu. Gente, ninguém tem poder para meter a mão no coração de ninguém e fazer a pessoa ter um AVC, não, gente. Médico, que isso? Pelo amor de Deus, o senhor, como médico, pode falar isso. A alegação dele é que ele teve um AVC porque ele discutiu comigo. Ele tinha um problema, que qualquer coisa que ele pudesse se aborrecer, mas aí... Para brigar, os dois têm que brigar, né? A questão é a seguinte: você está errado, você está estacionado errado, você foi solicitado que você retire o veículo, você simplesmente tem que retirar, você não tem que descer do seu carro, começar a me agredir com palavras, me xingar, usando palavras de baixo calão, e eu simplesmente olhando para você, e depois você vai lá e você faz por escrito, e o colega que está nomeado como diretor vai lá para o secretário passar. É tudo errado. Tudo errado. É uma falta de respeito, uma falta de valorização, assim, surreal. É surreal. Como é que eu vou cobrar do trânsito, dos agentes de trânsito, se eu não estou dando insumos para ele? Não é isso? O Código de Trânsito diz o quê? Como é que você vai cobrar que você do só professor? pode efetuar, você só pode lavrar um auto de infração se você estiver devidamente identificado. O que identifica um agente de trânsito? O uniforme. Com certeza. Entendeu? Aí a pessoa está na rua, tem que pagar para usar o uniforme, só pode participar disso ou daquilo que beneficia o agente de trânsito se ele comprar o uniforme. Mas ele pode vir trabalhar aqui para fazer o extra e receber em 3 vezes. Foi parcelado em 3 vezes o extra. Inacreditável mesmo. Porque quando você trabalha para receber. A partir do momento que você vai receber lá no seu contra-cheque em 3 vezes, você vai pagar 3 vezes de 27,5%. Se você não for... Eu não, porque eu já pago 27,5% por conta de eu ter nível superior. Entendi. Porém, outros colegas que estão fazendo extra, eles não pagam 27,5%, eles pagam 14%, só que eles vão receber em 3 vezes e 3 vezes vão pagar 27,5%, eles pagaram para trabalhar. Então, nós estamos vendo que as reivindicações são as mesmas, né? Praticamente condições de trabalho, péssimas condições de trabalho, falta de infraestrutura, eu acho. Nossa, infraestrutura, trânsito é um local totalmente insalubre. Com essa correr da eleição... Depois, só uma cópia para mim guardar. Eu trouxe 2 aqui. A minha letra é horrorosa. A minha letra de médico é assim mesmo. Assinando. Com esse correr da eleição aí, colocaram vídeos mostrando como é o local que os agentes de trânsito têm para trabalhar, para estar. Essa aqui vai ficar comigo. Essa aí é sua.
Um local que não tem uma Eles ventilação. não trouxeram... Eles não trouxeram a cópia. Então, é a mesma, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa. De vocês dois estão juntos, É, né? né? Só não sei unificado aqui. Tá, então vai ficar a mesma coisa. A gente botou ok. também para o vice assinar, tá? Depois você O Cleitinho assina. para assinar, porque Se você caso quiser, eu aconteça eu peço alguma pra coisa, encontrar com você. depois ele pode passar e assinar. Tá? Mas a gente botou joia. aqui por isso. Os vídeos são bizarros. Se vocês olharem, é uma coisa assim degradante. O local que a pessoa tem para ela fazer a refeição, tomar um banho, porque o plantão é 24 horas. Tem que ter infraestrutura, as escolas também. Mas a tão questão é a coisa horrorosa. seguinte: por que não utilizou o dinheiro do trânsito, a verba do trânsito? Mas, o bolso é muito fundo. Está lá agarrado lá embaixo. E não, tem vários prédios na cidade que estão ociosos, né? E que poderia fazer um lugar desse. Uma boa estrutura para o pessoal do trânsito, não é verdade? Bom, doutor Antônio, eu gostaria de agradecer imensamente, tá? Que você veio hoje para ler, para receber, né, esse povo que está aqui clamando, né, por direitos que foram retirados, melhores condições de trabalho, respeito e por ter assinado, né, as cartas. Tá? Gostaria muito de agradecer imensamente. O agradecimento é meu. Primeiro que eu acho vocês, assim, já conhecia a Penha de nome e tudo, e ver você eu conheci da outra vez, ver que são pessoas inteligentes. O que eu achei mais chocante, que foi muito legal, é que a gente vê uma sinceridade, uma verdade, né? A gente vê verdade mesmo, é um pedido de socorro. E achei super... o que vocês colocaram na carta é obrigação. Isso aí é obrigação de todo prefeito. Eu acho que é aquela manifestação que nós falamos no início, Sim. né? Então, eu acho muito legal. Caso eu seja, que se Deus permitir, se eu for eleito, nós vamos governar juntos. Eu acho que eu vou provar isso, porque eu não sou garganta. Eu acho que a gente vai governar junto, a gente vai sentar junto. Se a gente não conseguir 100%, a gente vai conseguir 70%, para depois conseguir o 100%. É o que a gente estava conversando, é uma questão de diálogo. Está acontecendo isso, mas olha, não tem como eu fazer isso desse momento, mas tudo embasado dentro da lei, tudo mostrado por que não está se conseguindo aquilo. Algumas coisas é impossível não ter. Né? Aí é o que eu falei. Não tem como o agente de trânsito trabalhar como ele trabalha. Isso aí não tem nem que ter conversa, tem que fazer. Entende o que eu estou falando? Eu acho interessante que as pessoas falam verdade, muito guarda municipal. Chegar na escola e não ter carteira, não ter... Isso aí. Doutor, eu acho Coisa para escrever no que quadro, as pessoas falam complicado. muito guarda municipal. A gente não é guarda municipal, a gente é agente de trânsito. A guarda municipal é um outro órgão. outra coisa. Eu acho que cada setor tem coisas que não tem como ter conversa, tem que ser feito. Cadeira de escola, insumo, isso tem que ser feito. O que eu falo que vai ser conversado são coisas que vem errado há muitos anos. Então a gente tem que sentar para a gente conseguir resolver o mais rápido possível. Talvez você não consiga resolver assim, de tacada, mas vai resolvendo por partes e resolve. Agora, essas coisas que você está falando, isso aí não tem como a gente pensar duas vezes, cara. Isso aí é lei. Isso aí, eu acho que é motivo até de, sei lá, de prisão. Por isso que eu coloquei que cumpra as leis. Cumprir as leis já está de bom já tamanho. satisfeito. Já tá Não, é o que você está falando. E eu acho bacana isso, que a carta foi muito bem elaborada eu achei bem elaborada, porque cumpre as leis de ambas as partes, tanto de um lado quanto de outro. Não é isso? Apanha lá, apanha cá, é igual. Isso aí, mas sabe o que me deixou um pouco assim, agora, no finalzinho agora, que me deixou um pouco em choque foi que o prefeito, ele assinou uma lei que o agente de trânsito, enquanto estiver na função de agente de trânsito, a escala dele é 24/72. Porém, se você tem um problema de saúde, eles te colocam na escala administrativa. Mas o agente de trânsito, enquanto estiver nomeado como agente de trânsito, nós temos uma lei assinada pelo prefeito, 24/72. Se você quer me prejudicar, você me coloca no administrativo. Mas você não pode fazer isso. Você está passando por cima do prefeito. Você, secretário, colocou o agente de trânsito numa escala administrativa. Não, você tem que nomear ele numa outra função que caiba à escala administrativa.
Se o secretário ele não tem ciência disso, ele tem que ser chamado e conversado com ele. Olha, meu amigo, você não pode fazer isso, porque você está sendo insubordinado ao prefeito. Isso é insubordinação. Quando o prefeito assina uma lei e você, enquanto secretário, você não respeita o que o seu superior... Seu chefe fez. Seu superior assinou, isso é insubordinação. Aí sim é insubordinação. Bom, é isso, pessoal. Eu queria deixar também aqui claro que a gente fez esse convite também, esse convite foi estendido a todos os outros candidatos, né, porque a gente tem que falar uma mesma língua, os outros candidatos a prefeito, né, e a gente fez isso visando uma maior transparência, uma democracia, e nós entendemos que todos têm que ser convidados. Então, vão vir outros também, claro. Tá? Outros que estarão aqui sentados e vão assinar essa carta. Eu lhe desejo muita boa sorte, tá? E você fica com as considerações finais para aquela Câmara. O agradecimento de estar aqui, né, com pessoas inteligentes e que, como eu falei, essa carta é obrigação do prefeito. Então, é obrigação, né, de todo prefeito. E desejar a todos aí que estão concorrendo que a população escolha, conheça a vida de cada um, para poder realmente escolher aquele que ela deseja. A gente vive uma democracia. Aquele que, dia 6 de outubro, foi eleito, foi escolhido, a gente tem que respeitar. E pedir a Deus aí as orações de todo mundo para que tudo dê certo, para que seja tudo limpo, transparente, que não haja nenhuma falcatrua, que não seja nada feito. É o que eu desejo. E que a gente consiga, que aquele que ganhar consiga e cumpra isso aí, que eu acho que aí é dever, né? É isso que eu desejo. É isso aí, doutor E um Antônio. beijo para todo mundo aí. Eu fico feliz em escutar isso de um candidato, né, que corra tudo bem, que sejam eleições limpas, porque nós estamos precisando e carente Isso disso, aí. né, de eleições limpas, né? Então, assim, eu fico feliz de escutar, né, que há uma rivalidade, porém uma rivalidade boa, né? Aquela coisa que, olha, eu quero que tudo corra bem, né? Independente de quem vai ganhar. É isso que a gente precisa, né? Que o outro candidato, que o candidato, ou eu, ou o outro que ganhar, consiga, né? Prestar um bom serviço. Isso aí. Então, eu vi, assim, um certo... É muito bom escutar isso, né? De um candidato. Parabéns pela aproveitando sua... esse gancho aí, você pode acreditar no que eu vou te falar. As pessoas perguntam assim, doutor Antônio, você está ansioso, você está isso, você está aquilo. Você pode ter certeza, eu estou com uma ansiedade benigna que toda pessoa que é candidata tem. Mas eu tenho tanta fé em Deus e sou tão sério no que eu falo que eu não tenho nada e não vou nunca atacar nenhum outro candidato. O que eu vejo acontecer é um ataque, é uma coisa desleal. Eu não vou atacar. Você pode me xingar, você pode falar o que você quiser, que eu não vou atacar ninguém. Porque eu tenho consciência da minha vida, eu tenho consciência, eu tenho seriedade, eu sei o que eu quero para a minha vida, entendeu? Porque eu acho que o nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso não é com o homem. Eu tenho muita fé em Deus. Então, eu acho assim, o meu compromisso, o meu pacto é com Deus. Então, eu só devo satisfação a Deus. E a minha eu quero fazer o melhor. Como eu sempre fiz na minha vida, não sou melhor que ninguém, mas eu sempre fiz tudo com amor. Sempre botei o amor em primeiro lugar. Então, eu acho que é por aí. E agradeço, fiquei muito feliz com as tuas palavras. Não, todos ganham. Todos ganham. Feliz. Ninguém perde. Aqui ninguém perde, todos ganham. Acho que a gente precisa de um Itaguaí melhor para todos. É isso que a gente está visando. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção dos eleitores. Dos eleitores. Diz assim, os políticos são vagabundos. Quem faz o político vagabundo somos nós, eleitores. Lembrar que voto tem consequência, tá? Voto não tem valor, tem consequência. Exatamente. E se você vota, não tem custo nenhum, é consequência. Voto não se vende, voto se dá. Dinheiro nenhum, nem por favor nenhum. E se dá para quem você acredita, aquela Exatamente. pessoa que você quer, e não aquela pessoa que querem que você vote porque te deram alguma coisa em troca. Isso não é legal. Esse gestor não vai ser um bom gestor, né? O gestor que está te comprando, que está comprando o seu voto,
direta ou indiretamente, ele não vai ser um bom gestor. Ele não vai cuidar da tua cidade. Então, pense nisso na hora de votar. E eu me despeço por aqui, tá? Peço que vocês sigam as nossas redes sociais, dá o seu like e compartilha esse vídeo, compartilha tudo isso aqui, essa conversa que foi maravilhosa, tá? E obrigado a vocês. Obrigado.